que nós vamos falar sobre inspiração da boa. Nós vamos trazer aqui agora algumas obras nacionais que podem ser uma boa inspiração para você jogar ou criar histórias do seu RPG, tá? Então eu já coloquei aí na tela um monte de nomes de livros aí. Não são todos do Machado de Assis, tá? Só para você que tá desatento aí. Mas são muitas obras que você pode ler na literatura nacional que dão excelentes jogos de RPG e alguns deles dão ótimos storytelling, tá? Storytellers, porque o auge, acho que o grande boom da literatura nacional veio dessa época. O Eric é que gosta de falar disso, né? Que a literatura francesa tava com aquelas historinhas de fofoquinha e a literatura brasileira achava que era massa, porque tudo francês era legal. E todas as obras brasileiras eram fofoquinha. Tipo, era fulano de ciclano na cidade que fizeram isso e tinha aquela trama pessoal, mas que falava muito sobre a sociedade da época e sobre comportamentos. Então, dá para você ter muito embasamento sobre sociologia e sociedade brasileira com essas obras. Só que, sem mais delongas, vamos logo pro primeiro. Que a primeira dica... O Alto da Compadecida. Oi. O Alto da Compadecida, pra mim, cara, é uma obra de arte. Não só... Sala. Fala, Sala. Fala. Sim, é uma obra de arte, é uma peça de teatro. Mas não quer dizer, uma peça de teatro não precisa ser uma obra de arte necessariamente. Por exemplo, o que o pessoal faz nos colégios de Catia lá não precisa ser uma obra que é uma obra-prima. Ele quis dizer que é uma obra de arte, como assim? É porque eu achei engraçado. É uma obra de arte, sim, eu também acho. Eu acho que é um consenso. Okay, então vamos para o próximo assunto, porque já... Cara, o Alto da Compadecida, ele não só traz um enredo bacana, como diversos tipos de abordagem que você pode ter para a narrativa. Tanto na criação de personagem, quanto na interação dos personagens em diferentes tipos de classe, diferentes tipos de interesse, função social e tudo mais. Você tem a parte de trama, a parte de interação, a parte de interpretação e até a parte de combate, se você considerar a parte dos cangaceiros, da invasão da cidade e tudo mais. Então, acredito que quem tem a chance de ver, não só como filme, porque ele foi feito depois formatado né, para ser filme, mas também no formato que ele tinha de série, que era ainda melhor, que tem várias histórias que não foram para o filme. Você também pode ler o livro que eu indico, e se você tiver coragem e se você tiver estômago para isso, você assista a versão dos Trapalhões do Alto da Compadecida, porque não é boa. Quem é que sabe hoje em dia quem é os Trapalhões? Não é boa. Aqui, não, o RPGista da velha guarda aí, ó, que é trancadão para as novidades. Mas não é boa, mas você vai ver de onde o Selton Mello copiou os tics para ele fazer esse personagem dele, se não foi do Dedé Santana. Será mesmo? Será que não foi Ariano só escreveu? Não, o Selton Mello, ele copia idêntico, até no jeitinho de fazer assim com os ombros. Pera aí que deu uma engasgada na internet aqui. É o espírito do Selton Mello pegando, falando que ele copiou o Dedé. Você assistiu a versão dos Trapalhões? Claro. Lógico que não, senão você não estaria falando isso. Porque eu tenho essa versão em DVD. Nossa Senhora, vermelho. Gastei R$2,50. Foi o preço nas lojas americanas em promoção. Não, Dedé não. Não tem limite. Mas aí ele entra numa questão também que a gente até comentou. Eu acho que cangaço está para o Brasil o mesmo que o medieval está para a Europa. Porque a quantidade de filmes sobre cangaço, Deus e Diabo na Terra do Sol, a Luneta Mágica, mais uma série de outros filmes com essa abordagem, representa justamente isso, né? Que é o que a gente tem talvez de mais místico e de temporal, assim, para poder trazer uma identidade brasileira para um tema, que é um tema quase que exclusivo nosso. O Eric se coçando pra falar. Alto da Compadecida, eu vou até evitar de falar muito, que tá muito no RPG que eu vou trazer, tá?
Mas ele é um clássico, até o que o Matheus aqui frisou, que tem a parte mística. Então você tem uma mistura de humor, romance, parte mística, tudo que você dá pra usar no inteiro e funciona muito bem. E aí a gente vai para a parte de Monteiro Lobato também, que a gente tem todo o misticismo lá do sítio do Piau Amarelo, então dá para montar muita coisa legal. Porque quando a gente pensa em cultura brasileira, se pegar povo goiano, né, para falar aqui da gente, cara, o que o goiano tem de tão característico? Tem uma coisa ou outra, dupla sertaneja, essas porra. Aí você vai no carioca. Césio. Césio, ok, também é um bom plot, inclusive. Sem spoilers. Sem Mas, spoilers. cara, tem muita coisa bacana se você levar principalmente para esse lado do Nordeste, onde eu acho que a gente tem uma cultura mais característica e rica, no sentido de ter algo muito forte. E aí entra cangaço, entra toda a crença do pessoal, a dificuldade, né? Você tem todo um plot da seca, das viagens, para poder trazer campanhas também. Então, assim, a parte do Alto da Compadecida, você pegar um pouco também Guerra de Canudos, que é um tema que eu adoro, até hoje eu e o Red aí tá tentando pensar em algum board game com essa temática, mas Sim. Enfim, tem muita coisa bacana para poder trazer, principalmente quando a gente fala de Nordeste. Em termos de Brasil mesmo, assim, para trazer para RPG, principalmente se a gente quiser algo mais fantástico, para mim é o cenário ideal. E Alto da Compadecida é uma grande inspiração, porque primeiro eu acho que é o filme mais famoso que tem no Brasil, embora originalmente tenha sido uma série, né? E, cara, ele é atemporal, né? Pra galera mais nova aí, se estiver assistindo a gente e não conhece, por favor, corrijam isso e assistam. Às vezes, se eu não estiver enganado, às vezes é porque o Nordeste ele foi um local muito pouco influenciado pela europeização no Brasil na época do desenvolvimento, porque o Sudeste era europeu, o Sul era europeu, e no desenvolvimento da Bahia para cima, apesar de ter influência europeia e tudo mais, eles não tinham essa influência tão grande quanto essas outras regiões, o Sudeste e o Sul. Será que não é isso, historiador Eric? Ou eu tô falando besteira? Posso estar falando besteira, não sei. Cara, assim, se a gente for trazer a parte das imigrações, realmente teve menos imigração pro Nordeste, né? Por causa da seca e tudo mais. E você teve muito mais imigração e trazendo outras culturas para o Sul, principalmente. E a parte do Sudeste é muito o que a gente veio da família real. Trouxe toda a corte, porque quando a gente fala de família real vindo para o Brasil, a gente acha que é só aquele núcleo familiar específico, mas a gente está falando da corte toda, então era muita gente. Vai para Rio de Janeiro, você tem todos os teatros, aquela coisa com característica europeia que foi construído para esse acontecimento. Então, de fato, faz sentido. Posso estar falando merda também, porque eu também não estudei o assunto. Mas, olhando assim, pela lógica, faz sentido. Tem uma coisa... Pode falar. Deixa eu só falar que a gente fala de cangaço em relação a... e fala de Nordeste em relação ao cenário, mas tem um outro personagem nacional também que é pouco explorado, talvez por uma questão mais de bairrismo, que é o gaúcho, né? Eu acho que é porque o gaúcho tem... Acho que travou de novo a internet. do Pampa e tudo mais, ela não é só do Rio Grande do Sul. Ela também está muito associada, especialmente lá fora, à Argentina, ao Uruguai, tudo aquilo. Tanto é que se você for observar o que eles chamam de gaúcho nos Estados Unidos, por exemplo, eles normalmente estão fazendo referência aos pampas argentinos. Então eu acho que essa é uma dificuldade que talvez tenha do ponto de vista do cenário exterior. Concordo que internamente você tem uma carga enorme, mas pro exterior, especialmente, o gaúcho ele acaba não sendo uma coisa exclusivamente brasileira, igual é a questão do Nordeste. Agora, duas coisas que eu destacaria do Alta Compadecida. É um alto, né? É um modelo de teatro medieval, né? É um modelo de português, assim, não é uma coisa irrelevante. O Ariano se inspira justamente nessa estrutura de teatro para poder fazer. Então ainda a gente volta ao o mais próximo do medievalismo brasileiro que a gente vai ter nesse sentido é isso. E uma outra... a corte medieval, né, de cima a baixo o alto.
Ele é estruturado na mesma lógica da moral dos autos de Gil Vicente, enfim, do Alto da Barca do Inferno, na mesma estrutura. Ai, Marcelo, inclusive a você fica incorporação falando mística, coisas né? que eu não conheço. Não, Gil Vicente. Qualquer pessoa que fez ensino médio no Brasil foi obrigada a estudar Gil Vicente em literatura no primeiro ano. Pô. Pergunta pro Otávio aí, se for. Agora, uma coisa que eu queria destacar sobre isso primeiro, vai sair o Autocompadecida 2, já está em produção. Ou seja, se você não viu o primeiro, vê o primeiro para ver o segundo e entender o que está acontecendo. Sabe Deus o que eles vão fazer, porque o primeiro é todo inspirado na obra do Ariano Suassuna, o segundo sabe Deus quem está escrevendo. E outra coisa, eu estava vendo, se você falando de cangaço, vai sair um jogo de tabuleiro esse ano sobre cangaço. E a maior prova de que as pessoas não valorizam isso é que esse jogo vai sair por uma das grandes editoras de jogos de tabuleiro italianas. Vai sair um jogo chamado, acho que chama Cangaceiros, que vai sair pela Atlas, que é uma editora italiana. E eu vi por acaso porque ele vai ser lançado agora em outubro na Feira de Essen. O Eric despencou. O Eric ficou puto. O designer é brasileiro, mas a editora é italiana. Só assim, pegar um jogo aqui com essa temática, só que tá difícil achar. Muita coisa. Mas também, o cara tem o salário de nós todos o ano inteiro. Pô. Só naquela primeira linha da prateleira dele de jogos. Mas vai sair, inclusive eu posso até botar o link depois aí, porque é bem interessante. O problema é que eu não achei manual em nenhuma língua que não seja italiano. Então, realmente, não dá pra ter uma noção de como é que funciona exatamente o jogo. Tem que esperar a Galápagos importar, então. Pois é, vai ser o jeito. Mas me parece que ele é um jogo de controle de área e tal. Então, pra quem gosta do assunto, do tema e do tipo de jogo, fica a sugestão. Eu vou botar o link depois aí. E eu achei uns 2 ou 3 jogos também sobre bandeiras no Brasil, sobre povos indígenas do Brasil, e eram jogos estrangeiros. Engraçado, né? Vamos prosseguir. A próxima obra para inspirar vocês, Cidade Invisível. Cidade Invisível, uma obra da Netflix, né? E ela vem com justamente aquilo que a gente estava falando, com cosmologia indígena, né? E aí, numa abordagem moderna, trazendo as lendas indígenas pro cenário atual. E aí, não vou dar spoiler do plot, mas envolve uma investigação criminal. Então, e aí, dentro disso, aparecem as criaturas mitológicas dos indígenas brasileiros, como a Cuca, a Yara, o Saci, o Curupira. Então, é bem interessante para inspirar cenários de aventuras como, por exemplo, a própria Ordem Paranormal, Mistério, etc. Se o Mistério tiver um pouco mais de sobrenatural, né? E para isso é bom. Eu assisti as 2 temporadas, é bem interessante. Gostei bastante. E tem algumas coisas que não são tão, tipo, como eu falei, eu citei esses aí, esses Saci, etc. Tem outras criaturas que talvez não seja tão do domínio popular, assim, tipo Corpo Seco, que às vezes muitas vezes a pessoa não sabe quem é e tudo mais. Tem Boto e assim por diante. Então, vale a pena dar uma olhada. É da Netflix, acho que ainda tá disponível lá ainda. Então, é bem legal. Eu não assisti Cidade Invisível, mas porque eu sou assim. Eu demoro ver essas... Vira-lata? Eu demoro ver essas produções nacionais. Porque a gente é viralatismo puro. Mas me falaram muito bem da Cidade Invisível e também de uma da Globo, que é uma de bruxas. Eu quero que me falaram que é excelente e eu não assisti. O Cidade Invisível é o American Gods brasileiro, né? Mais ou menos, né? Só porque o American Gods ele fala de deuses importados, né? Ele tem uma conotação. Eles já existem, já viriam aqui pra sempre. E tem uma conotação diferente e tal. Mas assim, eu gostei muito no sentido de ser o aproveitamento da mitologia que já existe num ambiente moderno. Eu acho que isso é muito interessante. E funciona bem. As interpretações são boas, né, cara? Eu gosto. É a vantagem de você estar fazendo uma produção independente, que você consegue ver uns atores que às vezes ficam meio perdidos em interpretações enlatadas. Né? E o bom é que ele te dá parâmetro para você usar o fantástico numa pegada mais realista.
Tem muitos sistemas que não te deixam fazer isso. E outra coisa, eu vejo, por exemplo, uma falha grande no Ordem Paranormal, ele não ter abordado, por exemplo, criaturas brasileiras. O bestiário dele, né? O bestiário dele tem, sabe, não vai. Então, Não às tem vezes... uma loira do banheiro, assim? Não, tem a mulher afogada, mas a mulher afogada é tipo... Sabe-se lá de onde Não é tirou brasileiro, isso. não é brasileiro. Sabe-se lá de onde tirou isso daí. Tem por aqui, igual a mulher de branco. Também tem por aí, por aqui, mas não é... A mulher afogada é inspirada na Llorona mexicana. Isso. Então, assim, eu vejo que muita gente perde. Eu tenho uma certa dificuldade dependendo do sistema e tenho facilidades dependendo de outros. Storyteller mesmo dá uma facilidade grande de trabalhar com esse tipo de coisa. O mistério dá pra trabalhar isso aí de maneira muito fácil, porque ele é puro interpretação na maioria das vezes. Mas quando o sistema fica exigindo regra demais, eu vejo que dificulta. E aí você não tem um guia, você não tem de onde tirar, fica mais difícil. Mas nós vamos abordar isso mais tarde, porque eu vou mostrar pra vocês que tem sim de onde você tirar isso daí. Ó, narrar uma aventura de Ordem Paranormal que o vilão é o Cadeirudo. Se você acha, fala assim, quem falou isso no chat foi o Salada, porque ele não tem coragem de verbalizar isso. Eu falo, o problema é que quem vai saber o que é Cadeirudo, gente? Essa novela é de 96. Mas ó, aí nem tinha nascido. O Perim citou a barata voadora, que é o dragão vermelho de qualquer bestiário brasileiro. Dependendo do tamanho da barata. Meu amigo, Porque qualquer tamanho de Que é o barata. Tarrasque, porque temos aí que é o Tarrasque, só que voa. Se for tipo Kafka, aí corre. Otávio, fica na tua aí que a Cuca vai aparecer logo mais pra te pegar. Cara, essa Cuca Vamos aí, ela tá prosseguir. naquela categoria da condessa que tomava banho em sangue de virgem, porque nunca vi a mulher pra não envelhecer. Cara, eu vou Na falar moral. a Negrini, cara. Essa Alessandra Negrini aí não tem igual. Vai no Instagram dela pra você ver o que é bom. O Doutrinador. A cara do Marcelo. A cara do Marcelo. Bom, é porque o Marcelo foi assistir a série da TV. Não, sabe? o Marcelo não foi assistir nada, porque o Marcelo não consome esse tipo de conteúdo, pelo amor de Deus. O Marcelo foi assistir a série que fizeram na TV. O negócio é que o Doutrinador é uma HQ. E é uma HQ que fala sobre entre aspas, né? Entre um herói justiceiro brasileiro. E que ele é meio que ele é um policial que teve a sua filha morta. E quando ele vai tentar resolver o caso, nunca dá certo, ninguém vai preso, a investigação fica travando e tudo mais. Ele descobre que existe uma rede de interesses, que na verdade não era a filha dele que deveria morrer, que ia morrer era ele, porque ele era honesto. E alguns policiais corruptos estavam ficando incomodados. E quando ele vai investigar por conta própria, ele descobre uma rede de conexão de corrupção e bandidagem com o chefe de polícia, com político, deputado, vereador, prefeito, e a coisa vai escalando. E aí, numa manifestação que ele tá lá infiltrado, tentando ver as coisas lá, começa a cair gás lacrimogêneo pra todo lado. E um policial que cai no meio da galera apanhando e brigando e batendo, deixa a máscara cair, ele cata a máscara e entra pra descobrir lá, e ele faz a sua primeira vingança, que ele pega, acho que é um deputado, um vereador, e aí ele adota esse visual. Então ele é uma espécie de justiceiro, acho que na cidade do Rio de Janeiro, ou São Paulo, não lembro bem. E ele age para punir os políticos e os policiais corruptos. Então ele é uma espécie de justiceiro Batman, o justiceiro. Só que brasileiro. Então, querendo ou não, dá pra tirar ele como uma boa inspiração pra você que gosta dessas aventuras mais super-heróicas, sabe? Mais voltadas para essa parte cartunesca, só que com a pegada mais violenta, a pegada mais realista e com um certo nível aí de política e tramas e intrigas, etc. E ele bate muito e apanha muito. É o que faz do personagem o destaque. O Salada aí, ele fala isso porque ele viu a série. Ele assistiu e achou ruim. Vermelho, o quadrinho, esse cara, é um ex-militar que atuou durante a ditadura, cara. Ok. Eu não tenho como torcer por ele.
Eu sou obrigado a torcer pelos políticos corruptos. Torcer pra que eles consigam dar uma surra nele. Eu tô indo aqui. O doutrinador personagem é um ex-militar ou. O doutrinador personagem é um ex-militar. Ele é um ex-militar. O negócio. Eu achei que você tá falando que o cara que desenhou o doutrinador era Não, o cara que escrever é até jovem até. Então, mas você pode usar um doutrinador na sua aventura de vampiro, por exemplo. Eu não discordo dele ser uma inspiração justamente para esse tipo de situação. Nada te impede de fazer, sei lá, faz ele um vilão. Nada te impede de fazer ele como um vilão, entendeu? Você tem uma inspiração de ter um vilão que é um vigilantismo. Eu lia, até hoje eu leio às vezes, o Justiceiro da Marvel. Complexo vira-lata. Não é isso. É que tem uma série... O maior complexo de vira-lata é o do Marcelo, que é fã do Justiceiro da Marvel, que mas é eu não o ex-militar, que é o cara que sai batendo em político e bandido, mas pro cara lá ele não fala nada. Mas agora eu não sou fã do Justiceiro, mas o meu ponto é que tem um quadrinho do Justiceiro em que ele lida com 3 justiceiros, 3 vigilantes que se inspiram nele. E esses 3 vigilantes são um cara que se chama Elite, porque ele mata pessoas pobres, porque ele acha que eles estão sujando a cidade dele. Um cara que é a vingança, alguma coisa assim, que é um cara que é, tipo, luta de classes, e ele mata os ricos indiscriminadamente, inclusive crianças. E o outro cara que é um padre, que mata... Enfim, tem toda uma explicação. E aí o Justiceiro mata todos eles, do tipo, não, o vigilantismo de vocês é menos relevante do que o meu, o que é uma loucura. Mas enfim, o meu grande ponto é, faz um vigilante, bota lá um vigilante pra ser o vilão da sua história, o cara que acha que é o herói, o vilão justificado, o anti-vilão, você pode ver aqui no nosso card sobre o que é um anti-vilão. Pode botar ele pra fazer. É surpresa, ele nem anunciou antes. Anota agora. Aliás, o anti-vilão foi muito assistido essa semana por causa da indicação no outro vídeo nosso. Tá vendo? E mais uma indicação agora. Enfim, não torço pra fascista. Bom, depois dessa comprovação do viralatismo nosso aqui do Marcelo... Fala, Eric. Não, pode seguir. Não, você vê, Marcelo matou o Toco. Porque se for o justiceiro, ok, americano pode. Agora o brasileiro não pode, não. Isso aí. O fuzileiro naval pode. O fascismo americano é muito melhor que o fascismo brasileiro. Pois é. Lá pode. Não, o fascista, o justiceiro foi matar os outros justiceiros lá. Por quê? Porque ele era americano. O problema era esse. Vamos pro próximo. Esse aqui eu não conhecia, hein? Rei de Lata. Rei de Lata é um mangá brasileiro. Eu descobri ele acho que no Twitter mesmo. O cara posta muito sobre ele lá. E o cenário, ele é pós-apocalíptico. Depois de grandes guerras e tudo mais. Uma região foi afetada pela poeira radioativa e etc. Que surgiram crianças com superpoderes. Então é uma parada meio X-Men, assim, nesse sentido de mutantes. E essas crianças vivem ali nessa região meio lixão, assim, meio abandonada, desenvolvendo seus poderes. E o personagem principal, que é o Rei do Lata, que na verdade não é o que tá no meio, é o que tá em cima ali, que é o cara que tá de braço cruzado e tá com a faixa na cara dele ali do layout. Chama José, e ele tem o poder de magnetismo, tal qual o Magneto, né? Então, por isso ele tem esse nome, porque ele também se autodenomina o rei do distrito lá onde eles vivem, porque ele é o fodão e ele bate em todo mundo. Ele cresceu na rua e é isso que ele aprendeu como forma de se sustentar. E essas crianças são caçadas por uma organização de adultos, uma organização paramilitar, que acha que elas são aberrações e etc. Então, existe toda uma estrutura, uma organização especializada em enfrentar essas super crianças, né? Então, ele é disponível gratuitamente, né, na internet. Existem alguns sites específicos para você ler quadrinhos. Então, ele tem disponível a versão física, que é o Jefferson, que é o quadrinista. Ele tem a versão física, que tem na Amazon, tem online, que é gratuito. Todo mundo que quiser pode. Eu vou até dar uma olhada aqui no link para poder passar, mas é bem legal. Eu gostei do formato, sabe? Achei realmente bem animesco, né? Porque tem um cartunesco, ele é bem animesco. Eu curti a premissa também, achei legal. Me lembrou um pouco Wild Cards, né?
do George Martin. Também é negócio de mutantes, e um dos personagens que eu mais gosto é justamente o Tartaruga, que tem poder de magnetismo, não é exatamente magnetismo, telecinese. Esse esquema de ganhar superpoder, tipo mutação, só me lembra um episódio de Fudêncio, que eles ganham superpoder com o Césio, cara. Fudêncio, velho. Valorizando o conteúdo nacional, ó. Ah, porque é South Esse, Park, cara, não, traz, Fudêncio. Cara, aí você fala assim, meu Deus, o que esse cara tá falando? É por isso que as gerações agora, as mais novas, são do jeito que são. E vocês não aprenderam na marra, sabe? Vocês não apanharam na cara assistindo televisão igual nós. Fudêncio, cara. Puta que pariu. Resgatei isso agora, cara, mas me lembrou esse Fudêncio plot andou da pra... minha... Ah, cara. Picou. Eu escutei o Marcelo. Como é que é, Marcelo? Fudêncio andou pra que o irmão do Jorel pudesse voar. É verdade, é verdade. Eu pensei em falar de Irmão do Jorel aqui, mas acabou ficando pra trás. Podemos prosseguir? Bora. Bora! O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, cara, vocês já foram entregando aí, a Ana entregou no chat, o Eric entregou ali já falando. E, pô, claro, né, a gente tem que fazer 1.200 ressalvas diferentes ao Monteiro Lobato, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo é claramente uma criação de universo fantasioso brasileiro fantástica. Eu acho que a gente falou muito de vários modelos de RPG para adultos, pois adultos, mas a gente não pode desprezar que muitos de nós começamos a jogar RPG quando crianças. Portanto, é bom que você tenha sistemas e cenários que você possa adequar e jogar com crianças. Você não vai botar as criancinhas lá de 10 anos de idade para jogar o Fubar com o Doutrinador. Então, assim, eu acho que essa pode ser uma boa inspiração para os plots. Se você for narrar para criança, com sistemas mais simples, que exijam menos rolagem de dados. E, pô, não é nada, você tá falando de um sítio mágico que tem um construto de pano, que tem criaturas feéricas, tem animais antropomorfizados, tem reino sub... Bruxaria, né? Bruxaria. E você incorpora mitologias, não só, você não incorpora só o folclore brasileiro. Você tem os personagens principais lá, a Cuca, você tem o Saci, mas, pô, tem o reino das águas claras lá, tem pirata fantasma, tem sereia, tem os trabalhos de Hércules. Tem os trabalhos de Hércules, tem história que é com um gênio na lâmpada. Então, assim, dá pra fazer uma mistureba boa sem perder esse espírito brasileiro, né? Tá aí... É, só explicar bem pra criança, né, a diferença que tinha da visão cultural da época com hoje, porque tem aquela discussão, né, de o pessoal quer queimar os livros do Monteiro Lobato. Você pode passar reto por isso e não só aproveitar o universo sem entrar nos comentários que ele fazia das coisas, né? É o mesmo problema do Lovecraft, né? É o mesmo problema do Eu ia Lovecraft. comentar. E é o mesmo problema... crucificar o Lobato e adorar o Lovecraft nessa premissa. É o mesmo problema do Howard, né? Dissociar um pouco, assim, lógico, o cara escreveu com todos os conceitos dele e tudo mais. Lovecraft, principalmente, eu acho bem mais pesado o preconceito e a xenofobia dentro das obras em si, mas tem que tentar dissociar, senão você vai jogar tudo fora. É o que eu falei, é a vantagem de você estar fazendo num cenário que você está adaptando, né? Você pode simplesmente ignorar as coisas que ele falava sobre Tia Anastácia, sobre o Barnabé e seguir a vida. Tipo, eles são personagens que têm ali sua participação relevante e segue o baile. Porque, senão, realmente, você vai entrar numa seara que não vale a pena. Mas dá pra aproveitar muita coisa e eu acho que menos o cenário em si, tipo, vou narrar uma aventura no sítio do Pica-Pau Amarelo, e mais a ideia da inspiração. De você fazer uma coisa que é, às vezes, mais leve, misturando folclore sem muita preocupação histórica, e que permita uma aventura mais suave, que você talvez tenha em muitos ambientes. E talvez mesmo que não use o próprio panteão, vamos colocar assim, do sítio do Pica-Pau, a forma como o Monteiro Lobato consegue trazer várias lendas diferentes, eu não sei se entra o conceito de mito aqui, mas várias lendas diferentes, ele fez um trabalho, vamos forçar um pouco a barra aqui, mas meio que o Tolkien fez, trazendo várias coisas diferentes e colocando tudo concatenado no mesmo lugar.
Então, a gente pode trazer mais coisa que não tá no sítio do Pica-Pau. Essa é a beleza do RPG. Criar, né? Você vai criar o seu mundo e aqui a gente está falando de inspiração. Então ele é uma boa inspiração nesse sentido também, do que você vai usar para concatenar as coisas e contar o que é o seu mundo, porque afinal é isso que o mestre faz, né? É isso que eu tô falando, né? A beleza do sítio é justamente essa, né? Se você quiser fazer um cenário e você do nada enfia uma mitologia que não tem nada a ver, fala, cara, o sítio fez isso e ninguém reclamou, ninguém falou, ah, não, mas como assim uma lâmpada com gênio? Pô, ninguém liga. Enfiou ali e vai embora. Se ninguém reclamar... Não, vai ter alguém que... Sempre vai ter. Eu só não lembrava que o Pedrinho era desse tamanho e que a Narizinho já era a avó. Não, a avó é a Dona Benta aí. Não, dá uma olhada nessa Narizinho aí na foto. Esse aí eu acho que é o de 2003. O Rabicó não mudou nada, viu? O boneco? É o boneco. Isso aí tá certo. Uma coisa também que dá pra pegar muito é fazer uma pegada mais Stranger Things, né? Com o sítio como um local místico, assim. Tá bem. É uma boa também. Só que ele é bom que ele traz muita coisa do folclore nacional e traz de uma maneira mais despreocupada, né? Lúdica, despreocupada, bem dinâmica, não explica tanto e traz o personagem que todo mundo gosta, que é a Cuca. Sempre lembrando que a verdadeira vilã do sítio do Pica-Pau Amarelo é a Emília. Todas as histórias... Cara, todas as histórias são baseadas no... A Emília ficou com ciúme. A Emília ficou com inveja. É o Loki do sítio. A Emília fez não sei o que. A Emília é o Loki do sítio. Cara, ela tá sempre tocando puteiro, velho. É impressionante. É sempre culpa dela. Não vai muito além, não, porque um dos plots que eu coloquei eu me baseei na Emília. Olha aí, tá vendo? As ideias. Bora! Bora pro próximo. Esse aqui próximo, eu tinha certeza que o Marcelo ia escolher. Eu tinha escolhido ele. Mas eu falei assim, não, eu vou mudar porque o Marcelo vai escolher. E eu peguei o Doutrinador. Porque o Marcelo, pra quem não sabe, eu sempre fico com os assuntos que sobram, tá? Então, eu falei, vou deixar porque o Marcelo vai querer. Tropa de Elite. Que essa é uma bola cantada, né? Porque se você tem alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa... Aqui a gente tá falando de Fubar, tá? A gente tá falando de campanha de ação. Tá? Você tem que pegar um sistema bom aí para combate tático, uma coisa dessas. Se você quiser fazer alguma coisa nessa linha. Ou... dois Capitão Nascimento na moto passando. Dois é pequeno. Não, Zé Pequeno é outro filme. Como é que é? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Mas aqui você tem duas possibilidades, que é você fazer um cenário... uma campanha de tático, né, de combate tático, você vai lá fazer o seu grupo de policiais que ficou preso numa incursão em algum lugar com a milícia, caralho. Ou você pode fazer ele num sistema que te permita o grau de interpretação e aí você aproveitar as coisas que as pessoas ignoraram no filme porque era muito mais legal você ver a violência catártica ao som do Tijuana. Então você pode entrar ali na saúde mental dos policiais, as dinâmicas familiares, o problema de enxugar gelo na repressão violenta. E a gente matou os traficantes e agora os nossos ex-amigos que eram a milícia estão lá em cima. Você pode fazer, eu gosto de cenários políticos que te permitam fazer esse tipo de discussão e ambientação. Você pode criar dilemas morais, tudo isso você tem espaço a partir desse cenário. Que não te impede de continuar fazendo combates táticos, enfim. E aí jogar aí, eu recomendaria, os sistemas D20 são bons para isso, eu acho. O Fubar nesse sentido, né? São mais dinâmicos, mas... Cara, mete um 3D loucão aí, vai embora. Vai sair aí a nova edição, vai embora. Toca o baile. Eu vejo como um bom exemplo de mescla de ação, né? De ação, de aventura e de campanha política. Vejo muito na parte de storytelling, na parte de vampiro ou lobisomem e tudo mais, encaixa muito. Aí fala assim, mas é porque a dinâmica da mecânica e a dinâmica do jogo não permitem tanto. Mas abordam outros fatores importantes também. Então, acho que é um cenário que dá pra usar. E outra, é um cenário empolgante, né? Ele é empolgante. A galera gosta de escutar Tijuana e fingir que tá dando pipoco. Então, é bom.
principalmente porque a gente vê muito filme de ação lá fora, vê muito filme do Charles Bronson dando tiro nos outros, depois vem o Clint Eastwood dando tiro nos outros, aí depois vem o... como é que é o nome dele? O cara que era nadador... Não, o cara que era nadador lá que fez Adrenalina lá, o... Stanton. E dando tiro nos outros, então a gente vê muita gente de fora dando tiro nos outros. O Statham já foi nadador? O Wagner Moura dando tiro nos outros. Ele era. Com aquela loucura? Ele era vaga vice lá na equipe olímpica. Ele era tipo o substituto dos caras maioral lá. Ah, faz sentido, porque ele é basicamente o substituto do Vin Diesel no cinema também. Exatamente. Então ele já tem a know-how de ser substituto. Então, mais uma vez, o Marcelo aí justificando a galera fascista. Mais uma vez o Marcelo preocupado, porque ele tá pensando igual o Vermelho nas inspirações. Dando tiro em pobre e tudo mais.